Amigos queridos, nós vamos hoje iniciar o item 5 do capítulo que estamos lendo, e não separeis o que Deus juntou, hoje lendo o item 5, o divórcio. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio é objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do casamento. Não disse a ele: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio, não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, viviam segundo a lei de Deus. As uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo dava ao repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem despojar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenho em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e aí encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, com todas as leis dessa natureza, tinham de passar pela prova do tempo. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre querido, para que Ele possa iluminar os nossos pensamentos nesta manhã, trazendo a todos nós a serenidade, a brandura, para que possamos rever, Jesus, os nossos relacionamentos. E assim, Jesus, sob a luz bendita do seu Evangelho, desejamos nos fortalecermos para seguir avante dentro daquilo que o Senhor tem nos ensinado, na simplicidade dos nossos atos, na humildade de nossos valores, abraçando com os compromissos, conforme a vontade de Deus tem nos pedido. Elimine de nós, Jesus, ou ajude-nos, Mestre, a dissolver esses interesses doentios, motivados muitas vezes pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Que a sua paz esteja com todos, que assim seja. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Amigos, nós sabemos que o divórcio é uma lei humana. E qual que é o objetivo dela? Separar o que, na verdade, já está separado. E o que nos faz separar do outro, a não ser os nossos sentimentos, muitas vezes
desalinhados com a lei do amor e que nos motiva a ideia de separar da separação, mas nós sabemos que Jesus, ele consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento? Não, nem ele fez isso, porque Jesus sabia da dureza de nossos corações. Foi por isso que Moisés, desde o tempo de Moisés, ele fala da questão da dureza dos corações e de que nós deveríamos, então, reparar ou separar, que era uma necessidade. Tudo isso é lei civil. O que é de origem humana, da humanidade, nós precisamos ver que é apoiado no egoísmo, no orgulho, nos nossos interesses, né? E muito distante da verdadeira simpatia, da verdadeira vontade de permanecermos juntos, para que o amor possa trazer para nós essa consolidação de nossos compromissos. É fácil? Para muitos, não. Por quê? Porque nós estamos relacionando com outros espíritos que pensam diferente, que têm sentimentos diferentes, mas nós estamos juntos porque alguma coisa nos atraiu. E se essa atração foi uma escolha nossa que antecedeu ao casamento, cabe a gente refletir. Porque hoje o materialismo tem sido tão grande e as ilusões dos homens maior ainda, é que nós, qualquer situação, nós estamos deixando para trás os nossos compromissos, esquecendo de que as dificuldades que existem dentro de nós precisam também ser compreendidas, desenvolvendo a tolerância, a paciência, especialmente quando esta união nos trouxe os filhos. E nós, muitas vezes, não pensando neles, pensando só em nós entramos no divórcio, na separação, e achamos que está tudo certo. E quem é que vai dizer que está certo ou que está errado, a não ser nós mesmos? Por muitas vezes não termos aprendido a compreender que toda união ela traz um processo de provas, de ajustes, porque a convivência dos espíritos que nós escolhemos, que foram eleitos para estar conosco, também são espíritos em provas e que têm muitas dificuldades. Então, é por isso que o vínculo das nossas uniões, muitas vezes agradáveis, no determinado momento torna insuportável. Por quê? Porque surge a violência, começa o desrespeito, e nós vamos ver então que quantas uniões nós temos visto que o esposo arbitrário, muitas vezes rude, grosseiro, que acha que ele é que pode tudo, e isso é uma repetição de atos do passado, da nossa memória. E onde está a lealdade? Onde está a afeição? Onde está o amor? Onde está o respeito? E nós, nessas uniões que hoje nós estamos vendo, porque por qualquer coisa hoje se separa, nós vamos ver que esses espíritos que são os nossos filhos, eles vão perdendo o brilho, desfalecem. Por quê? Porque eles são atingidos nos seus sentimentos. Quantas mães fazem situações de jogar os pais contra os filhos, sendo que pai, em qualquer situação, ele é pai. Ele não deixa de ser pai. E muitas vezes nós temos os pais que são tiranos, que são homens que são rudes mesmo, e que ferem a sensibilidade do outro, e aí nós podemos perceber que tudo isso vai nos causar maiores dores, mas podem ser espíritos enfermos e que passam por nós no educandário do coração, do lar, da reencarnação, para que a gente possa vencer as nossas lutas,
nossas provas, até mesmo nossa expiação. E dentro disso nós vamos encontrar aqueles espíritos que, apesar de serem egoístas, vaidosos, eles trazem uma intolerância muito grande e que a gente não suporta. Ninguém tem necessidade de permanecer com aquele que nos maltrata, porque quando isso acontece, nós podemos sair no nosso íntimo outros sentimentos, e que muitas vezes pode nos afligir e trazer para nós maiores dores. Mas Kardec, na sua sabedoria, ele faz uma pergunta para o Espírito de Verdade. Na pergunta 940, ele diz assim: a falta de simpatia entre os seres destinados a viverem juntos não é igualmente uma fonte de desgosto tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? E os espíritos respondem: muito amargas, com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, são vossas leis que são erradas, quer dizer, as nossas leis não estão corretas de acordo com a lei divina. Porque crês que Deus te constrange a ficar com aquele que te descontenta? Aliás, nessas uniões, frequentemente, procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. É quando nós levantamos as nossas queixas: fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não faz isso, fulano é que faz aquilo. E é justamente o nosso orgulho, a ambição daquele que tudo quer e não aprendeu ainda a renunciar em favor da sua própria família. Então, nós vamos ver que, nesse caso, há sempre uma vítima inocente, ele pergunta. Sim, e é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aquele que lhe foram a causa. Então, muitas vezes a gente tem escutado, né? Porque você é isso, você é aquilo, ou casamos por interesses, por ilusões, e muitas vezes nós esquecemos que há duas espécies de afeições em nossa vida, do corpo e da alma. E frequentemente nós observamos que uma toma mais força sobre a outra. E a afeição da alma, quando nós temos pelo outro, ela precisa ser pura, ela precisa ser dotada de simpatia, para que ela possa durar, e não temporariamente. Quantas vezes nós temos escutado as pessoas dizerem assim, de uma forma tão banal, quando ele nos diz assim: eu vou casar, vamos ver até quando vai durar. Ora, casamento, união nenhuma não se faz para durar dias, meses ou anos. E é por isso que as uniões no nosso planeta são uniões de prova, porque nós precisamos compreender o valor da convivência dos espíritos que estão conosco no mesmo lar. E nós não podemos violentar, especialmente a lei do amor, devido aos compromissos que nós assumimos. Muitos casais, nós temos percebido, têm tido um arrastamento do passado ao presente. E nós nem sempre temos esse olhar. Então, o divórcio, ele tem uma postura, uma posição para nós, de muitas vezes até de rejeição, mas nós perguntamos: será que nós estamos ouvindo, escutando o íntimo de nós mesmos? Enquanto a consciência nos aflige, nós vamos ver que nós precisamos observar se nós queremos ou não nos afastar das obrigações, porque vibra em nós tudo aquilo que nós planejamos. Então, é preciso que a gente possa notificar para nós mesmos o valor da renúncia, o valor da dedicação,
o valor das provas que nos redimem. Mas nem sempre a gente tem esse olhar. E nós vamos ver que quando isso nós não demos esse olhar, os nossos relacionamentos, eles acabam se tornando em duras expiações. Mas precisamos perguntar qual de nós não compreendemos a lei do amor. Porque Jesus nos disse que o escândalo existia, mas ai daquele que o faça. Então, se a luz da verdade penetra em nossa alma, nós vamos ver que ela vai nos trazer a consolação, porque nós vamos entender e nós vamos ampliar a nossa fé no futuro. E nós percebemos que existem muitos casos de uniões pautadas no interesse, que o divórcio é uma porta de saída antes que a gente crie maiores dificuldades para nós mesmos no campo dos sentimentos, mas nós podemos encontrar com aqueles espíritos que têm afinidades conosco e que nos traz, sem dúvida, esse momento importante de reajuste, de reencontro conosco mesmo. Então, muitas pessoas que já um dia se separaram se tornam pessoas felizes. Por quê? Porque passam a compreender que todos nós temos o direito de amar, de sermos amados, né? Então, todas as vezes que nós vamos analisar essa questão, nós precisamos ver que toda justiça divina, ela tem um efeito na nossa vida. E o que nós podemos analisar? Desejar para o outro o que desejaria para si mesmo, e não desejar só para si, como nós temos visto hoje, de uma forma que parece natural, mas não é natural. Desejai para o outro o que querereis para vós mesmos, nos disse Jesus. E Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Quando nós não somos respeitados, nós vamos nos sentindo cada vez mais infelizes. Então, o sublime da religião cristã tem sido tomar direito pessoal por base do direito do próximo. Eu preciso analisar isso com muita propriedade, porque Jesus nos disse que eu devia amar o próximo como a si mesmo. E aquele que está comigo, como na forma de companheiro, de cônjuge, é um ser que eu preciso também amar e respeitar, seja qual for a sua condição. Jamais dilacerar ou machucar os seus sentimentos. Nós queremos agradecer nesse momento, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam, trazendo aos nossos corações a paz e a esperança. Que o passe revigore as nossas energias, amenizando as nossas dores e ampliando a nossa compreensão. Jesus, que o Senhor possa fluidificar as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos para todos nós. Deixamos no coração de todos, Mestre, a alegria do Evangelho, as vibrações desses espíritos, e pedimos a Eurípedes que leve a todos eles as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja.